Beleza, pessoal? Shalom para vocês. Muito shalom, pessoal. Tudo de bom. Seja bem-vindo em mais um estudo profundo. A gente vai falar aqui, dando continuidade, né, sobre a história de Mefibosete, pessoal, que aí tomou outro rumo, né, pessoal? Vocês que estão me acompanhando aí nesse estudo, muito obrigado a todos vocês. Vocês que me fazem perguntas pelo WhatsApp, até mesmo aí pelo Facebook, o YouTube, muito obrigado a vocês todos. Já mandando aqui um forte abraço para o nosso irmão Douglas Silva, em Belém do Pará, que ele deu essa ideia de nós fazer esse vídeo, né, pessoal? Esse vídeo sobre Mefibosete. Então também mandando um forte abraço também para Arquimedes, né? Arquimedes Monteiro, um forte abraço para você também, tudo de bom. E em breve nós vamos comentar sobre os fariseus, pessoal. A gente vai comentar um pouco sobre o fariseu e vocês vão saber um pouquinho mais dos fariseus, mas isso aí já é outro vídeo, ok? Então vamos embora, vem comigo, porque hoje a gente vai falar bem profundo sobre Davi, Mefibosete, Ziba, muito mais. Então vamos embora. Uhul, é nóis, pessoal, vamos embora. Bom, pessoal, então vamos lá. Pessoal, vamos recordando, se você está me assistindo a primeira vez, né, já temos aí muitos vídeos que vai falar do rei Davi, 4 vídeos já para trás que vai falar sobre Mefibosete. Nós estamos comentando profundo a respeito disso. Então, hoje nós vamos comentar aqui como Davi fica sabendo aonde está Mefibosete. Então vamos embora, vem comigo, porque as coisas aqui vai bombar mesmo. Vamos embora. Só tem coisas ocultas, pessoal. Oculto na Bíblia. Bom, pessoal, vamos aqui entender. O Davi Meller, pessoal. Por que Davi Meller, né? Davi, o rei Davi, pessoal. Que é chamado Meller, é chamado de rei, ok? Então, Davi Meller, o rei Davi, após 5 anos de guerra, né? 5 anos de guerra, lá no capítulo 8. Que no vídeo passado nós explicamos a respeito disso, um pouquinho a respeito desse capítulo. Pessoal, dá uma ida lá, depois você lê o capítulo 8 de 2 Samuel, e você vai entender esses 5 anos de guerra, ok? É claro que a vida de Davi toda foi guerra mesmo, tá? Então, esses 5 anos aí, ele vai agora recuperar todos os tesouros da casa de Saul. Então ele vai recuperar esses tesouros, ele recupera todo esse tesouro da casa de Saul, e o rei Davi ele manda trazer, né, para Jerusalém e colocar numa parte muito especial. Ele mandou fazer no palácio dele uma parte que era especialmente da casa de Saul. Ele mandou fazer um compartimento, um quarto, uma sala, e lá ele colocou todas as glórias do rei Saul. Olha o tanto que Davi amava e respeitava o rei Saul. É por isso que nós devemos estudar a Bíblia e tirar essa ideia da nossa cabeça, né, que Davi tinha raiva de Saul, que Davi odiava Saul. Não, vamos tirar isso da nossa cabeça, cara. Ok? Vamos tirar isso da nossa cabeça. Já vou te dar uma ideia aqui qual é um dos motivos que Davi amava Saul. Um dos motivos. Sabe por quê? Porque o carinho que Saul deu, o carinho e a atenção que Saul deu a Davi, o pai de Davi não tinha dado para ele. Isso aqui é uma bomba, segura essa bomba, ok? Em breve, pessoal, nós vamos falar sobre a história de Davi. Em breve nós vamos contar essa história da mãe de Davi. Nós já contamos uma parte, mas essa parte está
determinada ao cristianismo, ok? Você que assiste nosso canal já tem aí um vídeo da mãe de Davi, mas está relacionado à tradição cristã. E nós vamos contar a história da mãe de Davi na tradição judaica. E você vai entender um pouco mais a relação entre os filhos, os irmãos de Davi e o pai de Davi. Você vai entender por que Davi não era amado. Você vai entender bem claro, ok? Então Davi, ele recebeu um carinho grande, e o que Saul faz? Saul trata ele como filho, chama o rei Davi de filho, e isso engrandeceu o coração. Então, o carinho que o pai de Davi não dava para ele, o rei Saul deu. As palavras que Davi não recebia do seu pai, Saul deu essas palavras e colocou Davi numa posição que estava acima dos seus irmãos. Davi nunca tinha recebido uma posição de dar ordem aos seus irmãos, nunca. E agora Davi recebeu de Saul a ordem de mandar e desmandar nos seus irmãos, ter um próprio exército para ele. Olha só o carinho que Saul no começo deu a Davi. E Davi se agarrou nesse amor que ele tinha pelo rei Saul, cara. Então é por isso que nós temos que entender e estudar profundamente isso. Isso aí eu vou contar um pouco mais pro futuro, não é agora, ok, pessoal? Não vai ser agora. Mas isso aqui já é para quebrar algum gelo. Isso aqui já é para vocês colocar na cabeça de vocês que essa historinha dessas novelas de 10 mandamentos, Casa de Davi, Rei Davi, cara, tudo babaquice, tudo palhaçada, tudo. Esses filmes de Hollywood, tudo palhaçada, tudo. Tá ok? Tá logo falando isso para vocês logo. Então vamos lá, pessoal. Então o rei Davi, sem dúvida, ele pensava: eu tenho que restaurar a casa de Saul. Eu tenho que restaurar a casa de Saul. Eu tenho que fazer a casa de Saul brilhar. Por quê? Porque Davi tinha Saul como um pai. Entendo isso, cara. Qual é o filho que vai deixar a honra do seu pai? Vai deixar a honra do seu pai cair por terra? Não tem como. Não existe esse filho. Se existir esse filho, ele é o filho do capeta, do inferno. Ok? Então entendo isso. Esse é o carinho e o amor que Davi tinha por rei Saul. Olha só. Então realmente ele quer restaurar. E aí ele olha para os tesouros de Saul e ele quer dar esses tesouros. Ele quer devolver uma parte. Ele quer dar para a casa de Saul. Só que Davi, ele sabe que tem os filhos, né? Que ainda existia alguns filhos de Saul, que é os filhos da concubina Rispa, né? Rispa vai ter uma guerra aí por causa dessa mulher. Isso no futuro eu vou contar. Então ela tinha 2 filhos. A Bíblia fala que ela tinha 2 filhos, ok? E Saul tinha alguns netos. A filha de Saul estava viva e ela tinha aí 5 filhos homens, né? A filha de Saul chama-se Merebe era a filha mais velha de Saul e ela foi dada a Davi. Quando o rei Saul fala: o homem que matar o gigante, eu vou dar minha filha. E aí é essa mulher que é prometida ao rei Davi, prometida ao Davi quando ele mata o Golias. E essa promessa não é cumprida, né? Saul, ele dá a sua palavra, mas não é cumprida. Por quê? Porque ela mesma, essa mesma mulher não gostava do rei Davi. Não gostava de Davi. Davi chegou agora no palácio e já quer me levar como noiva. Então ela mesma não gostava de Davi. E alguns dizem que ela mesma foi que disse para o pai não deixar ela casar com Davi, por causa que Davi não era flor que se cheire, ok? Isso aí é outra história. Calma aí, isso aí é outra história, pessoal. É outra história. Então essa mulher, ela casa, né, com Adriel, né, com Adriel. Ela casa com Adriel e aí ela vai ter a vida dela, né? Adriel é um comandante de guerra, um homem de guerra famoso, um homem que tinha muito dinheiro. E aí Saul faz esse casamento e assim não dando Davi
Merebe para Davi, e sim para Adriel. Isso aí é outra história, pessoal. Ok? Mas Davi sabia que existia 5 homens da família dela. Ok? Mas aí Davi não quer dar para esses filhos e nem para esses netos. Por quê? Porque eles eram mal, eles eram perversos. Pessoal, entendo isso. Eles eram mal, eles eram perversos. Ok? E não mostrava nenhum tipo de respeito por Davi, pela casa de Saul. Não merecia nada, não merecia. Davi colocou bem claro no coração dele que eles não mereciam receber esse tesouro da casa de Saul, nem a pau, né? Nem a pau, né, Juvenal? Então, de maneira alguma Davi queria dar esse tesouro. Então, o que ele fala? Ele reúne os seus conselheiros, né, os seus homens de guerra, e fala: vem cá, por acaso ainda existe alguém na família de Saul que seja filho de Jonathan? Ainda existe? E todo mundo fala: olha, Davi, nós estamos sabendo que morreram, todo mundo morreu, né? Os filhos de Saul morreram e nós não estamos sabendo nada disso. Então, alguns dos conselheiros de Davi falam: olha, Davi, nós não sabemos dessa história, mas existe um homem, esse homem é Ziba. Ele era que cuidava da casa de Saul. Ele desmandava na casa de Saul. Tudo o que pertencia da casa de Saul, é ele que vai te dizer se existe alguém da família de Jonathan. Então Davi, ele fica assim: se existe esse homem, vamos mandar buscar ele. Esse homem, pessoal, foi quem guardou, né, que organizou os tesouros de Saul lá no palácio de Davi. Então ele manda chamar esse homem. Ziba, vamos deixar uma coisa bem clara: Ziba não trabalhava para o rei Davi. Ziba não trabalhava, ok, pessoal? De maneira alguma. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Todo mundo acha que Ziba trabalhava lá no palácio para Davi. Ele não trabalhava, ok? Davi libertou ele, Davi deixou ele livre para ele seguir a vida dele da maneira que ele queria, ok? Então Ziba é trazido para a presença do rei e eles começam a falar a respeito disso. E Davi pergunta para Ziba: olha, Ziba, será que ainda existe alguém na família de Saul que seja filho de Jonathan? Pessoal, quando Ziba escuta isso, Ziba, ele dá uma aparência que ele fica muito preocupado. Peraí, por que Davi está procurando agora um filho de Jonathan? Bom, Ziba entendeu que o rei Davi estava ali querendo eliminar a casa de Saul de vez. Por quê? Existiam alguns homens da família de Saul, os filhos da concubina não poderiam ser rei, porque o filho é bastardo. Então eles não poderiam se tornar rei. Mas tinha ali alguns filhos ali, alguns da outra geração, né, neto de Saul, mas eles não tinham poder nenhum de proclamar o trono, de querer o trono. O único que poderia fazer isso, de querer proclamar o trono, requerer o trono, seria Mesibosete. E Ziba sabia disso. Ziba é um homem inteligente, ele sabe que o único que pode reclamar agora o trono da casa de Saul seria Mesibosete. E que se Mesibosete chamasse o povo para a guerra, a tribo de Benjamim, principalmente a tribo de Benjamim, iria para essa guerra. Ele ia enfrentar o rei Davi no futuro, se ele quisesse fazer uma guerra pelo reinado de Israel. Então Ziba, ele entende isso, ele fala assim: peraí, então é por isso que Davi agora quer saber aonde é que está Mesibosete, é isso? Para acabar de vez com a casa do rei Saul. Mas Davi fala para ele o seguinte: olha, Ziba, eu tenho uma promessa com o meu amigo Jonathan, com o meu irmão Jonathan, com o meu mestre Jonathan. Eu tenho uma dívida com ele, e você sabe que eu tenho uma promessa com ele. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma dívida, e eu quero pagar essa dívida, eu preciso pagar essa dívida. E você sabe que os tesouros de Saul tá tudo aqui
o tesouro do rei Saul está aqui, agora eu preciso entregar para alguém que eu possa confiar de verdade. Eu preciso fazer essa bondade para o filho de Jonathan. Se existe alguém, pode me contar. E é claro que Ziba, ele relembra, né, o carinho que Jonathan tinha por Davi. Ele relembra dessa promessa, desse carinho. E não foi à toa que Jonathan pediu para Ziba proteger e guardar o Mesibosete. Antes de Jonathan ir para a guerra, Jonathan chama Ziba e fala para Ziba: olha, Ziba, eu tenho uma promessa com o rei Davi. Você sabe que eu tenho uma promessa com Davi. Você sabe quantas vezes eu defendi Davi, quando o meu pai se irritava com ele. Você sabe que eu tenho uma relação amigável com Davi. E se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer alguma coisa com meu pai, e se eu não conseguir voltar vivo, não ser rei, pegue o meu filho, fuja com ele e entregue ele na mão do rei Davi. É isso que eu tenho que explicar isso para vocês, ok? Por quê? Davi tinha uma dívida e uma promessa com Jonathan, e esse foi o acordo que Jonathan fez com o rei Davi, de dar alimento, de guardar, de proteger o seu filho mais jovem, tá? O filho mais novo dele, que na época ali, que quando Davi fugiu, a criança tinha aproximadamente aí entre 3 anos de idade, tá? 3 anos de idade, ok? Então Davi conhecia Jonathan, conhecia Mesibosete quando era bebê, de colo, de 3 anos, enfim, isso aí nós já contamos. Então Ziba ele começa a lembrar dessa história, desse negócio que ele ouviu falar de Jonathan. Já tinha se passado praticamente 19 anos que Jonathan tinha contado isso para ele. Então Mesibosete ele acalma o coração dele e ele fala: olha, Davi, existe ainda um homem chamado Mesibosete. Ele é filho de Jonathan, só que eu não sei por onde que ele anda. Eu não sei. Peço ao Senhor que me dê um pouco de tempo para que eu possa enviar mensageiros à procura desse homem. Se o Senhor me der um pouco de tempo, nós vamos encontrar ele e nós contaremos tudo para o Senhor. Davi, então ele fala: tá tudo bem. Davi, ele abre um sorriso que não tem tamanho. Ele fala assim mesmo: se existe um filho, Baruch Adonai, que se existe um filho da casa de Davi, filho de Jonathan, Baruch Adonai, e eu farei bem para ele. Davi fica muito feliz em ouvir falar que existe possibilidade de existir o Mesibosete. E Davi começa a se lembrar de quando Mesibosete era aquele bebezinho de 3 anos de idade, entendeu? Então o coração de Davi ele enche de alegria e dá ordem para Ziba, dizendo: Ziba, a partir de agora você toma conta dessa situação. O que você precisar pode falar, que nós vamos tentar ajudar você de qualquer maneira. Então Ziba fica com essa, vamos falar assim mesmo, com essa missão de encontrar Mesibosete, ok, pessoal? Então Mesibosete, pessoal, está escondido, bem escondido lá em Lodebar, está bem escondidinho lá. Só que Ziba realmente não sabe onde que está. E aí Ziba agora ele manda os seus homens, ele manda seus servos, os seus escravos, vão atrás de Mesibosete. Cada um de vocês vão para uma cidade diferente. Não importa aonde existir uma cidade de Israel, vão e encontrem Mesibosete. Não traga Mesibosete, não fale nada para Mesibosete, apenas pergunte quem ele da onde vem, tal coisa. E aí vocês voltem para mim, não fale nada. E aí os empregados de Mesibosete, os empregados de Ziba, eles se espalham pela terra de Israel, procurando aí a localização de Mesibosete, pessoal. E ao correr de algumas semanas, eles encontram Mesibosete, né, pessoal, lá em Lodebar,
a uma da cidade que ninguém queria ir, uma da cidade que as pessoas não gostariam de procurar. Enfim, eles foram, né, eles investigaram tudo isso que aconteceu, então foi encontrado que talvez ele estaria em Lo-debar. Então um dos servos de Ziba vai até Lo-debar e chega lá, ele começa a pesquisar e ele começa a ir na casa de Maquin e encontra Mefibosete estudando, né, escrevendo, lendo, e ele pergunta e começa um diálogo perguntando quem era ele, de onde veio, e o homem se identificou dizendo: olha, eu sou empregado de Ziba, o empregado de Ziba, que era empregado do rei Saul. Então todo mundo ali, até mesmo Maquin, o profeta Maquin, ele fica um pouco mais relaxado, porque ele sabe que tem uma conexão verdadeira nessa conversa do empregado de Ziba. E o que acontece é que eles começam a conversar e ele começa a contar a história de Mefibosete, como Mefibosete chegou lá, em que ano, como aconteceu isso, como que ele está vivendo. Então o empregado de Ziba, ele volta para Ziba, né? Passado aí algum mês, ele volta para Ziba, dizendo para Ziba: Ziba, encontramos Mefibosete. Ele agora é um jovem, ele já tem 22 anos de idade, tem os seus pés quebrados, quebrou os pés porque a empregada fugia dos filisteus e a criança caiu, então ele quebrou os pés e ele vive nessa situação, está vivendo em Lo-debar, na casa de Maquin, mas está tudo bem. Maquin cuidou dele, Maquin é o mestre dele, Maquin é que ensina ele a escrever, a se comportar, é ele que está cuidando e sempre cuidou de todo esse tempo de Mefibosete. Ziba, ele escuta isso, mas também Ziba, ele fica muito triste ao ouvir essa história. Ele fica muito desesperado e ele põe no coração dele que ele tem que resgatar Mefibosete. Só que para isso ele precisa da permissão do rei Davi. E Ziba, ele quer a permissão do rei Davi para trazer Mefibosete. O que acontece é que Ziba vai até o rei Davi e fala para o rei Davi: rei Davi, Mefibosete está numa situação não muito boa, não muito ruim, mas ele se encontra numa cidade chamada Lo-debar. E quando Davi escuta essa cidade, ele fala: meu Deus, que cidade? Por que ele está nessa cidade? Como é que isso aconteceu? Como que pode deixar o filho do rei numa cidade dessa? Quem foi as pessoas que colocaram ele nessa situação? E Ziba conta a história que ele caiu, quebrou os pés e que ele não pode agora correr, né? Que ele também não pode se apoiar muito no pé por causa dos seus pés que são quebrados. E Davi fica muito triste com isso. Davi fica chocado com essa situação. Ele fala: como que isso pode acontecer? Que história é essa? Eu não acredito nessa história que você está me contando. Isso é impossível, de deixar um filho de um rei nessa situação, nessa cidade. E Davi aí fica muito triste. Fica muito triste, pessoal. Fica desesperado. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui. Já passou dos 20 minutos. Já estamos indo para os 24 minutos. Ok, pessoal? Não se preocupa, nós vamos voltar a falar desse assunto, pessoal. No próximo vídeo a gente vai contar sobre esse assunto, pessoal. Não se preocupe, não se preocupe. Vamos contar esse assunto muito mais para vocês, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você gostou, compartilhe. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, seu dislike, seu comentário. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais profundo a respeito da chegada de Mefibosete. Você vai entender, pessoal, que todas essas baboseiras que você vê aí na televisão de Hollywood
é baboseira, pessoal. Vocês vão ver isso aí, essas pregaçãozinhas que vocês estão acostumados a ouvir aí de Mefibosete, não é essas coisas que eu ando dizendo por aí. A gente vai explicar isso para você bem no pé da história, ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Shalom, shalom, uhul, é nóis, pessoal.